Brasil vai pegar a Noruega pelas oitavas de finais da Copa do Mundo. E o discurso de Haaland gerou grande repercussão, onde ele jogou a pressão para cima do Brasil para o resultado. Ele fez isso contra a França goleou, mas a Noruega estava com o time completamente reserva, quase reserva. Mas vamos ver como foi o discurso que os comentaristas estão falando sobre esse discurso de Haaland, onde ele está jogando o favoritismo para o Brasil. Jogar contra o Brasil nas oitavas vai ser algo que a gente vai precisar enfrentar, né? Quais são as possibilidades nesse sentido? Pequenas. Jogo que acontece neste domingo às 5 horas da tarde. Ele foi perguntado quais as chances da Noruega contra o Brasil nas oitavas de final. E ele responde, abre aspas, pequenas possibilidades. Jogar contra o Brasil vai ser algo que a gente vai precisar enfrentar, não é? Agora vamos para as oitavas, haverá excelentes equipes e não vai ser fácil. Vai ser difícil avançar, não vai ser fácil. Não sei se vamos conseguir. A gente se preparou muito e continua muito preparado, fecha aspas, para o atacante Erling Haaland, meu caro Bruno Prado. Eu não acho que ele seja um cara que tenta jogar a pressão para o outro lado intencionalmente, como forma de estratégia. Eu só acho que ele é um cara que meio que não tá nem aí, ele fala as verdades mesmo e já era. Mas é a principal estrela dessa seleção norueguesa, é a principal preocupação que a seleção brasileira tem que ter. E claro, quero também sua análise sobre o que foi o jogo de hoje e já projetando também duelo a Noruega de Haaland contra a seleção brasileira neste próximo domingo. É um jogo bem difícil e o Brasil não vai ter facilidade daqui até o final, primeiro porque vai aumentando o nível dos adversários e depois porque o Brasil não é um time que sobra, é um time que está tentando se ajustar, está crescendo, evoluindo, mas eu não consigo imaginar. Os dois jogos mais difíceis que o Brasil teve nessa Copa realmente foram jogos bem difíceis, né? Contra Marrocos e contra o Japão. Foram jogos, contra Marrocos o Brasil não conseguiu vencer, contra o Japão venceu nos acréscimos. E eu imagino que Noruega, depois pode vir uma Inglaterra, se não vier a Inglaterra vai vir alguém embalado. Chegar a uma semifinal, mas ainda não vai ter jogo tranquilo, é jogo sempre no limite. Acho que quem gosta de emoção vai ter bastante emoção nesses jogos. E claro, o Brasil tem condição de vencer, né? A Noruega não se defende tão bem, o Brasil pode explorar algumas deficiências ali da defesa norueguesa, mas tem um ataque excelente, né? Com o Haaland, é um cara que você vacilar, esse cara mete a bola para dentro do gol. O Odegaard é muito bom e vários bons jogadores, Nusa, Bob, Sorloth, é um time que tem qualidade. Então é um jogo duro, difícil. Essa declaração do Haaland, eu concordo com você, ele não é de fazer joguinho, ele acha difícil. Aí entra um ponto, né, que até somando com a declaração dele sobre o jogo contra a França, que a Noruega acabou indo com o time reserva, mas antes ele até falava sobre isso e agora juntando as informações, acho que ele já imaginava o que ia acontecer, meteu a reserva, porque ele fala, a França vai ganhar mesmo e provavelmente eles vão ganhar a Copa. Eu não sei se falta essa Noruega, assim, uma confiança maior de que eles podem encarar os grandões. Talvez tenha um pouco disso, né? Agora a gente vai pegar o Brasil. A Noruega não joga uma Copa desde 98. Quando inclusive venceu o Brasil no meio daquela competição. O Facincani já lembrou da campanha aqui, depois cai para a Itália nas oitavas. Noruega estava afastada das grandes competições. A última Euro, em 2024, eles também não jogaram. Então ele está voltando agora às grandes competições. Talvez falte para eles essa confiança de, não, a gente está aqui, a gente pode encarar o Brasil, pode encarar, se pegar a França, vamos encarar, vamos tentar, se pegar a Inglaterra, se pegar a Argentina, a gente pode pelo menos encarar, tentar, competir. Talvez falte um pouquinho dessa confiança. Nas declarações do Haaland, tanto no jogo da França quanto esse, me dá uma certa impressão que talvez eles ainda não confiem totalmente que eles estejam preparados para encarar um jogo contra uma seleção grande. Mas eu acho que por bola, por time, não acho que o time deles fique devendo pro time do Brasil, não. Acho que é uma distância bem pequena. Ô Facinca, me dá essa impressão também de que a seleção da Noruega talvez se dê menos crédito do que a gente dá, do que o resto da imprensa internacional dá também. Muito olhando justamente essas declarações do Haaland, o planejamento que foi feito, rifando o último jogo contra a seleção da França. E nesse caso eu nem julgo a decisão do técnico Solbakken. Acho que o tempo de preparação para esse jogo contra a Costa do Marfim era muito curto, então talvez no planejamento ali só a classificação para a fase 16 avos fosse suficiente, não precisasse disputar a liderança, mas talvez uma seleção que tem mais confiança em si mesma tentasse bater de frente com a França e buscar essa primeira posição mesmo com o tempo curto de preparação para o jogo de hoje contra a Costa do Marfim. Então, você acha que é mais ou menos por aí? Talvez a Noruega não se dê tanto valor quanto a gente mesmo dê para eles? Eu acho que
parece muito mais uma característica também deles que são dessa origem escandinava, né? Eles são, digamos assim, mais pés no chão, eles não caem muito nesse tipo de pressão. Me recordo até na Copa de 94, lendo à época jornais, manchetes, né, que você vai encontrando pela internet, a Suécia não se colocava em nenhum momento como favorita, como próxima de ganhar uma Copa do Mundo, e ela foi chegando, ela empata com o Brasil num jogo que ela foi melhor, inclusive lá em Detroit, para depois fazer uma duríssima semifinal num calor absurdo lá no Rose Bowl, perdeu por 1-0, mas eles sempre foram, né, de tirar esse tipo de pressão. A própria Noruega em 98 também era uma boa seleção, não era uma seleção ruim não. O ataque com o Tore André Flo, com o Solskjaer, que um ano depois foi simplesmente o pé de um título de Liga dos Campeões para o Manchester United, naquela virada incrível, né, contra o Bayern de Munique. Ou seja, a Noruega tinha uma boa geração naquela equipe. Inclusive a zaga da Noruega fazia parte da zaga titular do Manchester United, que era o Johnsen e o Berg. Henningsberg e Johnsen jogavam no Manchester United de 99. Então é só para ter uma ideia de que é um país em que chega de novo para uma Copa do Mundo com uma boa geração. Agora, talvez a Noruega agora precise pegar como exemplo e mentalizar uma seleção que à época pode ter sido do tamanho dela e que fez uma história como essa pode repetir. A Croácia. A Croácia em 98... ela chegou com uma geração, claro, herdada da Iugoslávia, que sempre foi um celeiro de craques na Europa, mas com toda a dissolução não se sabia muito bem o que sobraria para a Croácia, né? Quais jogadores entrariam, porque a equipe da Sérvia, na época que jogou com o Iugoslávia em 98 ainda, tinha os melhores jogadores, mas a Croácia fez uma seleção competentíssima para chegar na semifinal, e a própria Croácia de 2018, que... até tô olhando aqui a escalação, né? Brozovic, Rakitic, Modric, Perisic e o Mandzukic. Eram os 5 principais jogadores. Essa Noruega tem jogadores que, se não tem o mesmo talento, por exemplo, de um Modric no meio-campo, que é o Odegaard, mas tem um atacante muito melhor que o Mandzukic, que pode não ter um Rakitic como um segundo volante, mas que pode apresentar de uma outra parte do campo na posição. O Rierson, que é um jogador que eu adoro ver, eu acho ele muito bom jogador. Aí o Sorloth, que se não for o craque, você tem o Bob ali para ser um Perisic, que é um cara, né, de muita tática, um cara incisivo como o Nus. Então, são seleções que conseguem se assemelhar um pouquinho em suas características, né? E por quê? A Croácia de 2018 não pode ter um repetec em 26 na versão da Noruega? Pode acontecer, sim, senhor. São seleções que trabalham e caminham para isso. Em especial porque tinham 2 craques em campo. A Croácia com o Modric, que era um extra-série para aquela geração. E vejo, inclusive, o Haaland até com um perfil muito mais decisivo em nível de clube, em nível de própria seleção, do que o Modric foi para a Croácia, do que ele faz com a seleção norueguesa. O Piperno, a seleção brasileira, ela já vai com pelo menos uma dúvida que é claro que a gente vai discutir ao longo dos próximos dias. Quem vai entrar no meio de campo? Porque a CBF confirmou hoje, depois de exames realizados, que o Lucas Paquetá sofreu uma lesão muscular na região posterior da coxa esquerda. Adotou o protocolo também a CBF, protocolo Rafinha, né? Não quis informar qual que é a expectativa de recuperação, mas que vai trabalhar para que ele volte ainda nessa Copa do Mundo. Quando o Ancelotti achava o seu time titular, perde mais uma peça, que é o Lucas Paquetá, para esse jogo contra a Noruega. Hoje a gente já sabendo o adversário. Claro que vai ser algo que a gente vai discutir ao longo dos próximos dias. Você acha que o ideal é a substituição simples? Sai Paquetá, entra Danilo Santos, me parece que seria o nome ideal para entrar nessa função com a ausência do Paquetá, ou uma mudança de formação, uma nova ideia de jogo, já que esse nome do meio-campo que ganhou a sua posição nessa prévia de Copa do Mundo, esse começo de Copa do Mundo, sem esse cara, talvez mudar a formação mais uma vez, o Ancelotti, para esse jogo contra a Noruega, Piperno? Boni, eu acho que não tem a necessidade, nesse momento da seleção brasileira, do Ancelotti ter ou reserva imediato para cada posição. Então sai o Casemiro, entra o Fabinho, sai o Bruno Guimarães, entra o Danilo, sai o Paquetá, talvez o Matheus Cunha, enfim, sendo puxado, ou agora eventualmente o Martinelli. Eu acho que ele podia estabelecer uma outra forma de hierarquia.
juntar todo mundo que está fora, olha, esse aqui é a primeira opção para as três posições de meio. Quem seria esse cara? O Danilo. O Danilo já jogou em todas. Não? O Danilo já foi 5, já foi 8, já foi meia. Aliás, tem sido praticamente um meia no Botafogo. Chegou a ser meia também no Nottingham Forest. Ele começou jogando mais na dele e com o tempo ele foi adiantado, né? Até porque era um jogador, né, mais criativo, um jogador de mais arte e tal. Aliás, ele durante algum tempo foi o camisa 10 do Nottingham, era um cara de prestígio, até principalmente a contusão. Então eu acho que ele seria o mais indicado. E outra coisa, o Danilo é um jogador mais rápido que os outros. Então, o Danilo ajudaria muito, sim, na recomposição, no trabalho de transição defensiva. O Brasil precisa um pouco mais disso. Então, você pega, por exemplo, o gol marcado pelo Japão. O japonês recebe a bola lá do Danilo, vai levando, passa pelo Casemiro, continua levando, avisa, ó, eu vou chutar, é sério, gente, eu vou chutar. Chuta e faz o gol. E ninguém chega. Então, o Danilo me parece ser um jogador hoje até com mais vitalidade para isso. Então, essa seria a minha opção, sim. Bruno, você segue essa linha? Acho que a ideia deveria ser substituir de forma simples até Paquetá por Danilo Santos, ou o Ancelotti poderia buscar alguma outra alternativa para esse duelo contra a Noruega no domingo pelas oitavas de final? Acho que o Danilo é o mais lógico mesmo, né, para continuar tendo um meio-campo mais preenchido. Acho que foi um dos ajustes que o Ancelotti fez que melhorou o time, né? Porque no primeiro jogo contra o Marrocos, o Paquetá joga aberto na direita, claro, com a bola vindo para dentro, mas é um movimento, um posicionamento diferente dele estar posicionado ali como um meia esquerda, né? O posicionamento tem sido o Casemiro atrás, aí um pouquinho à frente o Bruno Guimarães, um pouco para a direita, o Paquetá um pouco para a esquerda. Tem sido isso, às vezes o Matheus Cunha vem e vira um quarto homem de meio. Então, não acho que ele vá desmontar isso, né? Até porque ele não tem... Os outros jogadores de meio que ele tem no banco são Fabinho e Ederson. Não acho que eles estejam nessa briga. O Fabinho é uma reserva direta do Casemiro. E o Ederson pode até ser usado em algum momento, mas não acho que ele está nessa briga. E a possibilidade, se não for o Danilo, seria trazer o Matheus Cunha de novo como um terceiro homem, só que aí ele mudaria, né, o posicionamento. Ele pode pôr um outro atacante, como o Endrick, como ele fez no segundo tempo contra o Japão. Ele pode pôr o próprio Martinelli. O Martinelli entrou por dentro no jogo com o Japão.